Certinho, tá gravando. Eu vou começar então com a conversa sobre o tal do movimento, que tá a caráter aí. Aquela pergunta genérica que é meio que o fio condutor de toda a conversa. Eu queria saber um pouco da sua visão, o quanto esse movimento, a democracia corintiana, o quão importante ele foi, primeiro para os fãs de futebol, que foi ali, né, no clube de futebol, e depois para a sociedade brasileira no geral, pelo momento do país. Em 114 anos de Corinthians, é o momento mais importante, talvez o mais corintiano, e aquele que vai muito além dos muros do Parque São Jorge, do Vale do Pacaembu, da Neoquímica Arena, de Itaquera, do Maracanã da invasão de 76, do Maracanã campeão mundial, do Yokohama bicampeão mundial de 2012, do Pacaembu campeão invicto de 2012, do Redentor gol do Basílio depois de 22 anos no Morumbi. O que aconteceu entre 82 e 84 no Corinthians, e tinha que ser com o Dr. Sócrates, tinha que ser com o Vladimir, tinha que ser com o Casagrande, com o Birubiru e outras figuras um pouco mais ou um pouco menos, tinha que ser no Corinthians, né? Até porque foi muito além dos muros do Parque São Jorge, foi muito além da democracia corintiana, foi a democracia brasileira. Como foi no 15 de novembro de 82, era dia 15 vote. E não era votar num 15, que era um PMDB, ou no 13, que era o PT, certamente não seria no 12, que era o... Não, o 12 era PDT, né? O 11, que era o PDS, que era o Partido da Arena, que era o continuista, ainda no final da democracia, perdão, da ditadura, o recomeço da redemocratização do Brasil. Mas foi um movimento que, claro, foi muito além do campo. Mas também porque dentro de campo esse time bicampeão paulista se segurava. E só não foi além do bicampeonato paulista, porque não havia Copa do Brasil, não havia Rio-São Paulo à época, e só havia um brasileiro. E havia um mega time que era melhor, que era o Flamengo, campeão de 81, bi em 82, antes do início, no segundo semestre de 82, da própria democracia corintiana, até pela primeira eleição estadual, desde 65, eleição para governador, eleição democrática, eleição direta, e também porque em 83 havia um Fluminense que eliminou o próprio Corinthians, e o Corinthians não conseguiu ser em nível nacional, o que no nível estadual deitou. Ao ser campeão em 82 contra o São Paulo, ao ser bicampeão paulista em 83 contra o São Paulo, passando pelo Palmeiras na semifinal, um Santos que havia sido vice-campeão brasileiro em 83 e no final do ano não era tão bom ou não era tão forte, e o Corinthians mandou em São Paulo e só não mandou no Brasil, porque havia o mega Flamengo nos seus melhores anos, o melhor time que eu vi na vida em 52 anos de estádios e estúdios foi o Flamengo de 81, já nem tanto de 82, e em 83 você tinha um Fluminense muito bom, campeão brasileiro, que seria em 84, aliás, em 82 e 83 o Flamengo, em 84 o Fluminense, que também eliminou o Corinthians em 84. Então a democracia corintiana no futebol, dentro de campo, não pôde se criar, por causa do Flamengo 82 e 83, do Fluminense 84, do Vasco foi vice-campeão em 84, o Santos, que eu falei, foi vice-campeão brasileiro em 83, o Grêmio vice em 82 e havia sido campeão em 81. Então a concorrência era extremamente qualificada, o próprio São Paulo era um time muito bom também, nem tanto de 84, mas ainda em 82 e 83. Havia sido o São Paulo bicampeão paulista em 80 e 81. Então, não era pouca coisa que fazia o Corinthians, evidentemente, naquela época. E muito do sucesso em campo conseguiu respaldar, resguardar e manter a democracia corintiana, porque não era pouca gente fora, até na imprensa, e sobretudo dentro do Corinthians, dentro do Parque São Jorge, que não queria um clube sendo, entre aspas, mandado dentro e até institucionalmente fora de campo para os jogadores, ainda mais um jogador tão disruptivo e genial dentro e fora de campo como Sócrates, outro também disruptivo como Casagrande, e até quando você veio, e a pedido dos jogadores, goleiro espetacular, mas de perfil fora de campo conservador como Emerson Leão, se não houve liga, como era de se imaginar, não havia o match entre os atletas por questões políticas, como o profissional era um goleiro bárbaro e foi fundamental no bicampeonato. Então, a democracia corintiana é muito mais do que a democracia corintiana, é a redemocratização brasileira. Essa brilhante sacada do Washington Oliveira, do Juca Kfouri, que também pela Placar ajudou muito, a revista Placar ajudou muito, a mídia como um todo, a mais progressista, fora de campo e fora do jornalismo esportivo, ajudou demais. Isso aqui foi bonito. A ponto de eu, grande palmeirense, e sou primeiro palmeirense, depois sou Mauro Betti, depois sou jornalista e também cidadão, eu nunca torci, não pelo Corinthians, mas pelos ideais de redemocratização, como eu torci pelo Corinthians. Claro que eu torci pelo Palmeiras contra o Corinthians, mas, por exemplo, nas finais de 82 e 83 do Paulista, eu torci pelo Corinthians quase como se fosse o Palmeiras. E não era nada contra o São Paulo, era a favor nem do Corinthians, era a favor da democracia corintiana, do Sócrates e do Casão, que a vida e a profissão me deram o privilégio de ser amigo deles, e não só deles,
mas, sobretudo, do Sócrates, foi um dos meus maiores ídolos, e já era desde o Botafogo de Ribeirão Preto em 74, 75, até o final da vida. A gente foi parceiro no Sport TV, a gente teria sido parceiro num projeto no Band Esportes, se não fosse a doença, e, enfim, pra você ter uma ideia, o Corinthians campeão brasileiro em 2011, um empate sem gols contra o Palmeiras no Pacaembu, na mesma hora o Sócrates sendo enterrado, infelizmente, em Ribeirão Preto, meu filho palmeirense roxo, com uma camisa que o Sócrates tinha dado para ele, levantando o braço na hora antes de a bola rolar no derby no Pacaembu, todos os atletas do Corinthians de braço erguido, e eu também, em homenagem a um amigo craque e essa figura maravilhosa, como foi maravilhosa a democracia corintiana, e que me deu também o privilégio de ser um dos poucos não corintianos a participar de um documentário bárbaro, Democracia em Preto e Branco, escrito pelo Pedro Asbeg, que é um querido amigo, colega de tantos projetos também, e muito feliz porque é um filme bárbaro que ganhou vários prêmios, inclusive de documentários, inclusive contra o meu primeiro documentário, que é o Dia da Paixão Palmeirense. Então, eu sou muito feliz de estar participando desse documentário do Democracia em Preto e Branco, mesmo que ele tenha vencido o meu prêmio, os prêmios que eu concorri no Cinefood, do Prêmio César de Cinema e documentário, perder para esse time, para essa história, é só ganhar. E sempre lembrando também, destacando e falando para cacete, que os clubes não são igualitários, não são democráticos, não são antidemocráticos, não são comunistas, não são fascistas, depende dos dirigentes e a cada época. Uns podem ter mais momentos, outros podem ter menos, mas é bom ou péssimo dizer que a democracia corintiana foi durante a administração do presidente Valdemar Pires, sobretudo do seu diretor de futebol, Dilson Monteiro Alves, pai do Duílio Monteiro Alves, que sucediam depois de 10 anos de uma pessoa muito querida para mim, como jornalista e como pessoa, não como torcedor à época, Vicente Mateus, que ficou de 71 a 81 como presidente do Corinthians, que havia sucedido alguém que havia ficado de 1961 a 71, que era Vadielu. Por conta do Vadielu, inclusive, é que foi fundada a Gaviões da Fiel, em 69, para combater a ditadura. Vadielu não só no Parque São Jorge, mas em outros lugares, porque Vadielu se elegeu pela primeira vez deputado estadual pelo partido do governo na época, a Arena, ficaria até 2002 como deputado estadual por vários partidos ligados a então Arena, PDS, PT e tal, e foi Vadielu que em 75 fez o discurso, aparteado então pelo deputado estadual José Maria Marim, também da Arena, que levaria à prisão e tortura e morte de Vladimir Herzog. E foi Vadielu, então presidente do Corinthians, em 15 de abril de 64, que publicou em alguns jornais paulistanos uma ode à Revolução, segundo ele, de 64, ao golpe militar de 64, e que foi o único grande clube brasileiro a apoiar desde o primeiro momento, e eu estou falando 15 de abril de 64, que é o dia da posse do Marechal Castelo Branco como primeiro presidente, o general Castelo Branco como primeiro presidente da ditadura, apoiado pelo Corinthians. O mesmo Corinthians seria fundamental na democracia corintiana com a Dilson Monteiro Alves, o Valdemar Pires que deixou, mas o mesmo Corinthians que havia apoiado a ditadura, e da ditadura em novembro de 78 ganharia a área de Itaquera, né? Com apoio do presidente Ernesto Geisel, do governador corintiano Paulo Gildo Martins, governador da ditadura, e do prefeito também ligado da ditadura, prefeito biônico Olavo Setúbal. Então, o Corinthians ganhou a área de Itaquera durante a ditadura, né? Então, se dizer que só o Corinthians é democrático, não. O Corinthians apoiou o movimento e, inclusive, quando o general Figueiredo, logo depois de ganhar a área em novembro de 78, ainda com Geisel, do primeiro ano do mandato do general Figueiredo, que começou em 15 de março de 79, na festa de aniversário em 1º de setembro de 79, o único clube visitado de aniversário durante o último presidente da ditadura, que foi o Figueiredo, de 79 a 85, o único clube que recebeu a visita do presidente da ditadura, o último general, foi o Corinthians. Também porque o Figueiredo era Fluminense, Grêmio e um pouquinho Corinthians em São Paulo. Mas ele foi e aqui recebeu do então presidente Vicente Mateus a camisa autografada pelo capitão do Corinthians em 79, que era o Dr. Sócrates, que deu uma camisa autografada para o último presidente da ditadura. Eu não estou aqui demonizando Sócrates, mas estou aqui para evitar que se fale que o Corinthians é o único clube democrático de São Paulo. Não é. Tinha presidentes. O próprio São Paulo, à época, é dever dizer, tinha Laudo Natel, que havia sido governador do estado de 67, seria governador de São Paulo de 71 a 75, e havia sido presidente fundamental na construção do que é hoje o Morumbi, o Cícero Pompeu de Toledo. E Laudo Natel, depois que deixou de ser presidente do São Paulo e era governador no auge da repressão, embora não ele fosse um grande defensor da repressão, até longe disso, mas ele ficava sentado no banco de reservas do Morumbi, ao lado do banco de reservas do São Paulo. Nem Mussolini ou Hitler ficava ali do lado.
e o Palmeiras, que é o time dos fascistas, que teve que mudar de nome em 42. Então, é fundamental a gente entender alguns momentos muito significativos da história para dizer que o São Paulo não apoiava a ditadura, podia ter gente ligada à ditadura, e nem era o clube libertário, como foi o Corinthians durante a democracia corintiana. O mesmo Corinthians foi o único clube que, em 15 de abril de 64, publicou nos jornais manifestos defendendo a ditadura, e que, em 74, quando ele ganha o primeiro turno do Paulista, era um pouco antes da eleição para senador, que seria eleito o senador da oposição, então do MDB, Orestes Quercia, quando o candidato ao Senado da ditadura, que era o Carvalho Pinto. O Corinthians teve, logo depois da conquista, uma vitória sobre o São Paulo no Pacaembu, no final do primeiro turno de 74. Houve um programa na Arena, na televisão, na Cultura, na Gazeta, enfim, algumas televisões abertas, com um proselitismo partidário, ideológico e eleitoral absurdo e abjeto, usando a conquista do Corinthians, então presidido por Vicente Mateus, para apoiar abertamente o candidato da ditadura ao Senado de São Paulo, que perderia o Carvalho Pinto por Orestes Quercia do MDB, que era da oposição. Ou seja, não dá para dizer que é só democrático, mas esse movimento é maravilhoso, e antes tivéssemos tido aí, falo como torcedor, uma democracia palmeirense, uma democracia são paulina, uma democracia rubro-negra, tricolor, enfim, porque esse movimento é o melhor momento da história do Corinthians, como clube do povo, de fato. Realmente algo que transcende o futebol. E até seguindo nessa linha, que você estava falando que não existe clubes só de um lado, assim, eu entendo e até concordo. E porque muita gente às vezes generaliza e fala, o Corinthians é o clube da democracia e tal. E em conversa com o Celso Zelt, ele deu um contraponto de uma maneira até diferente, falando que no Corinthians é muito normal ter presidentes ditadores, porque fica muito tempo no poder, como foi o Vadielu, que você falou, Vicente Mateus, o Dualib. Então, você acha que esse movimento da democracia corintiana realmente não é para ser generalizado? Você acha que foi realmente ali no momento, uma junção de pessoas certas na hora certa, e não porque o Corinthians tem essa ideologia do fundamento lá em 2010, do fundação, perdão, 1910, do Clube do Povo. Foi realmente ali naquele momento. Só conversei muito com o Cracasso e amigo, querido, o Zelto, sobre isso e outros momentos, dentro e fora do ar, debates, simpósios, entrevistas como essa, e a gente também concorda nessa tese. Eu nem tinha ido além, mas eu só falava, do Alib, vencedor, campeão do mundo em 2000, mas ele fica de 92 a 2007 até ser deposto, né? Com um escândalo da MSI, histórias meio mal contadas com o Excel em 97, depois com o Hicks Mills em 2000, não por culpa do Corinthians ou dos parceiros, mas enfim. E o próprio continuismo do Roberto Alib, que podia até ser legal, mas certamente não era legítimo. E teve outros presidentes. O Corinthians, para um clube de 1910, tem poucos presidentes. Por quê? Porque tiveram longos reinados, digamos assim, totalitários do Vadielu, do Vicente Mateus, que era até muito mais democrático que os outros, e o Mateus até em 91 consegue eleger a mulher, né? Marlene Mateus, outra querida, que eu fiz amizade também, eu até ele brincava, ele ficava puto, mas a gente tem uma relação muito boa com o Mateus, quando em 91 a Marlene Mateus vira presidente do Corinthians, eu chamava ele de primeiro damo, né? E era divertido, tal, ele gostava, me ligava, reclamava ou elogiava, tal. Era uma figura humana fantástica, o Mateus. E eu me dava muito bem com o Alberto Alib, até com gente da família dele até hoje, tal, mas ele ficou totalitariamente de 92 a 2007, né? Quando foi substituído pelo Andrés, pela renovação intransparente, que deixou há muito de ser renovação e quase sempre transparência, mas enfim, aí conseguiu não eleger o seu André inacreditável, elegeu outro inacreditável agora que é Augusto Melo, enfim, então são nuances, né? O Palmeiras não era só fascista, tinha fascista no Palmeiras, claro, tinha, como tinha no São Paulo, tinha no Corinthians, muito provavelmente menos, pela ligação óbvia com Palestra Itália ou Palestra de São Paulo a partir de março de 42, mas os ignorantes, em nome de uma inominável palestrafobia, numa época de guerra, de exceção, conseguiram tirar o nome, mas não a essência do Palmeiras, né? Do Palestra que morreu líder, do Palmeiras que nasceu campeão, e, enfim, não sabia que a palavra palestra era grega, não remetia ao Palestra Itália, fundado em 14, mas segue o jogo. Agora, o Corinthians seguiu maravilhosamente o jogo com a democracia corintiana naquele momento, de 82 a 84, e que acaba tanto em 84 que o Casagrande é meio que expurgado e vai jogar no São Paulo para voltar em 85, quando há uma mudança de administração corintiana e de ideais. Então, assim, insisto, é o dirigente de plantão que vai fazer um clube para lá ou para cá. Mas, como você disse, é um fato, aquela conjunção de gente ótima dentro e também muitas cabeças pensantes e bem pensantes fora fizeram esse movimento maravilhoso, que também resistiu pelas questões de eles não tinha hora para treinar, mas eles meio que deliberavam sobre o regime de concentração diferente, mas algumas permissividades também, ok, mas o time se sustentava em campo, e por isso que também deu certo.
E o que eu também tinha uma curiosidade, mas meio que você respondeu ali um pouco no começo, você era vivo, né? Vivenciou a democracia corintiana, mas ainda não era jornalista na época. E sempre foi um palmeirense roxo, o maior rival do Corinthians. Mas mesmo assim, parece, pelo que você falou no início, que. Porque às vezes, quando é rival, qualquer coisa pode acontecer, você vê o rival ali, e ainda mais Palmeiras e Corinthians, né? Um negócio absurdo. Mas mesmo assim, parece que você, mesmo sendo palmeirense, deixou um pouco isso de lado na época e começou a apreciar, não, às vezes não o clube, mas o que estava acontecendo ali, que era maior do que a rivalidade. Muito. Claro, e só para deixar claro, já falei algumas vezes, às vezes mal compreendido, ou por dólar, ou por deturpação e tal. É evidente que nas semifinais de 83 eu torci para caramba para o Palmeiras. No empate por 1-1 no Morumbi, né? Quando o Magrão empata do pênalti, no outro jogo em que o Márcio Alcântara o seguiu em todo o jogo mesmo, menos um lance que o Sócrates fez a diferença, e o Leão catou tudo lá atrás, teve até um pênalti, pelo menos um não marcado para o Palmeiras e tal, mas o Corinthians era muito mais time e mereceu passar no final das contas, e depois mereceu ser bicampeão em 83. Corinthians e São Paulo, eu torci para o Corinthians. Corinthians e Santos, eu torci para o Corinthians. Corinthians e Ferroviária, podia não torcer normalmente contra o Corinthians, ou eventualmente a favor da Ferroviária, mas pelo ideal, porque eu entendia já com 15, 16 anos a luta fundamental democrática e como era importante um clube de futebol com a popularidade do Corinthians, com um gênio dentro e fora de campo como Sócrates, com um jovem rebelde extremamente talentoso e com ótimas opiniões como Casagrande, o Vladimir, que eu sempre fui muito fã, e muita gente, é evidente que você, se não torcia, não ficava tão triste, né? E era fundamental para o processo de redemocratização do Brasil você ter uma bandeira empunhada pelo Corinthians, que podia ter sido pelo Flamengo, pelo Atlético Mineiro, Grêmio Internacional, Cruzeiro, enfim, qualquer outro clube, mas calhou de ser o Corinthians. Então ele conseguia isso, digamos, de dentro para fora do campo ou fora do gramado, fora dos muros do Parque São Jorge. E dentro de campo, é um dos times mais talentosos da história do Corinthians. Você tinha Solito em 82, Leão, muito melhor em 83. Você tinha Zé Maria acabando a carreira e Alfinete, que era bom jogador. Você tinha Mauro, depois Juninho, que era muito bom. Você tinha Daniel Gonçalves, que era excelente. Lamentavelmente, depois de 2 anos, morreu no acidente de carro, já no Vasco. Vladimir, o maior lateral esquerdo da história do Corinthians. Você tinha Paulinho, que era bom jogador, depois jogaria no Palmeiras. Você tinha Piro, você tinha Sócrates, Zenon, Eduardo, Taliba, né, Gago, Casagrande monstruoso. Você tinha um time muito legal. Paulo Egídio, depois de 83, que era muito bom, que veio do Botafogo e Ribeirão Preto. Enfim, tinha um time bem legal e bonito de ver. Plástico, bacana e ofensivo. Então, dava gosto de ver esse time jogar. E, claro, não dava gosto de ver torcer, mas pelo ideal e por esta aqui nessa camisa retrô aqui que a gente vê na minha loja aqui, com essa mensagem maravilhosa, inclusive graficamente, trabalho mais um bárbaro do Washington Oliveto do seu time, do seu timão, era difícil não torcer para esses caras. Uhum. Você falou aí das vitórias, saudade de ver o Corinthians ganhar do Palmeiras, mas enfim. Aí é cada um da sua. Mas enfim, eu vejo esse clube, que você falou que era muito talentoso dentro de campo, eu vejo hoje como uma pena assim de ter ficado só no Paulista por conta da visão das outras pessoas, porque não foi só o Paulista, porque na época o Paulistão era muito mais importante do que hoje em dia, né? Era completamente outro mundo. Até porque eu queria ver na sua visão quanto foi fundamental ter vencido aqueles títulos que à época eram muito importantes para a democracia corintiana como movimento proceder, né? Porque a gente sabe muito bem que no futebol, no final, tudo é a base do resultado final, né? Do campo. Se o time não se garante a partir de 82, não tinha democracia corintiana em 83, ou teria sido espirafrada mais do que já era a época por muita gente. Porque, sem abusar, mas abusando um pouquinho dos estereótipos, falando da imprensa esportiva, ela, digamos, o estereótipo ela é um pouco mais conservadora, tá, do que a imprensa política ou econômica e tal. Então, porque o próprio mesmo futebol é um pouquinho mais conservador. Então tinha muita gente contrária. Não porque era pro clubismo, barrismo, não gostava do Corinthians, não gostava do Sócrates, o Leão quando chega em 83, do Mário Travalini em 82, do Jorge Vieira, treinador bicampeão em 83. É porque era um negócio complexo, né? Essa coisa de não treinar sempre, abrir democraticamente para eras de chumbo desde 64 até 82 até 84 e até a redemocratização no país em 85. Então era desafiador. Muita gente de rádio, sobretudo TV também, o jornal. Revista não, a Placar era dirigida pelo Juca, o Juca claramente como grande corintiano e democrata também, vestindo literalmente essa bela camisa.
Então não teve problema. Mas tinha muita gente contra. E mesmo ganhando o Paulista 82 e o B83, tinha gente contra. E por não ter ganhado lembrando que o brasileiro de 82 é antes do movimento, né? O do Flamengo ganha do Grêmio antes da Copa, do time maravilhoso do Tele na Espanha em 82, é antes do movimento. O 83, o brasileiro já é da democracia corintiana, e o Corinthians não consegue ganhar. O Flamengo ganha um torneio quando o Flamengo, no último ano do Zico, antes de ir para a Itália, para a Udinese, o Flamengo não é tão brilhante. O próprio Santos vai além, consegue ser vice-campeão. O Corinthians não faz um grande campeonato. E mesmo em 82, que foi anterior, o Corinthians começou disputando a Taça de Prata, não porque ele havia sido rebaixado para a Série B. Desde 81, a classificação para os campeonatos nacionais, série Taça de Ouro, que era a primeira divisão, Taça de Prata, que era a segunda, e depois a Taça de Bronze, que seria a terceira, era baseado no estadual. E na estadual você tinha a Portuguesa ainda muito forte, Guarani e Ponte Preta nos melhores anos da vida dele, a Inter de Limeira montou um grande time em 81. Você tinha times do interior muito forte, que acabam pegando os lugares dos grandes. O Palmeiras em 81 e 82 teve que jogar a Taça de Prata. O Corinthians em 82 também começa na Taça de Prata. O Santos teria jogado a Taça de Prata, não fosse convidado para a Série A, a Taça de Ouro, e ser visto daquele grande Flamengo do Zico e do Júnior em 83. Mas o Corinthians começa em 82 no Brasileiro, no primeiro semestre, antes da democracia corintiana, na Taça de Prata. Mas havia aquele mecanismo que você subia durante a Taça de Prata e ele chega à fase semifinal. Inclusive, enfrentando o Galo, o Flamengo, tal, vai muito bem. Chega eliminado pelo Grêmio, futuro vice-campeão na semifinal, falhas do goleiro baixinho, o César e tal. Mas o Corinthians vai bem no Brasileiro no primeiro semestre de 82, antes do movimento da democracia corintiana. Em 83 não dá, em 84 até podia dar, o time já não era tão forte, mas encara o Fluminense, futuro campeão, e o Fluminense, inclusive, no Morumbi faz a diferença. Então, assim, não ganhou o Brasileiro, mas foi bem, era muito difícil, como eu comecei falando no começo, e o Paulista era muito mais importante, ainda mais para um clube que havia 5 anos antes, tinha ficado 22 anos sem ser campeão, entre 54 e 77, até o 13 de outubro de 77. Então, o Paulista era muito mais difícil, por óbvio, e não só por Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, Portuguesa também, grande à época, muito maior, claro, do que agora, mas eu insisto, eram os melhores momentos de Guarani, Ponte Preta, entre Limeira tinha um time muito bom, o próprio Juventus tinha ganhado a Taça de Prata em 83 também, disputava, claro, o Paulistão. Então, assim, não era fácil. Então, tem muito mérito futebolístico esse time, e o mérito futebolístico, as conquistas do Paulista, que também cacifaram a democracia para durar de 82 a 84. Perfeito. E eu queria saber de você, na sua visão, como que você vê que como foi o tratamento da mídia e da imprensa com o movimento? Porque ali em 64, no começo do golpe, a mídia meio que, né, foi a favor da tomada dos militares ali no Congresso. E ele, como você vê o tratamento da mídia no começo da democracia corintiana, quando ela estava surgindo, e também durante o movimento? Ela foi a favor? Ela estranhou um pouquinho? Então, foi o que eu já falei um pouquinho, mas só para recondensar, de um modo geral, abusando do estereótipo, a mídia esportiva é um pouco mais conservadora do que a política econômica. Então, era meio refratário até ficar algo novo, né? E ela só apoiou ou deixou de criticar tanto pelos resultados de campo, porque se não sai resultado de campo, os caras iam meter o pau, falar que os caras eram responsáveis, que queriam mandar no presidente, no diretor de futebol do Corinthians, mandar na parte de São Jorge, quando o time mandava jogos, jogavam muito no Morumbi, quase que a mesma coisa que o Pacaembu, que mandava no estádio, nos horários, nas viagens, que era, desculpa o tempo, mas a putaria, enfim. O time se garantiu em campo, porque muita gente, até hoje, acha que não é tudo aquilo. Outros membros participaram, até coincidentemente goleiros, né? Rafael Camarota, no começo, o Emerson Leão, depois, em 83, foi aceito pelo grupo para vir, mas depois acabou saindo quando ele volta ao Palmeiras em 84. Falando, não, democracia de poucos, é a democracia do Casão, do Sócrates, do Vladimir, eventualmente do Zenon, Birubiru e tal, não era de todo mundo, que é uma discussão dos críticos, né? E, claro, eu tenho a versão dos dois lados, converso muito, pai tá amigo, grande fã, e trabalhei também com o Leão, do Zenon, o Zenon foi um cara muito, muito elegante também quanto isso, o Birubiru também, enfim, o Vladimir, cada um tem uma opinião, e é normal que assim seja, é democrático que assim seja, né? Até dentro do elenco mesmo, o Travalini de 82, saudoso Travalini e Jorge Vieira, tem opiniões diferentes e tal. Quem realmente trabalhava naquela época, eu não trabalhava, eu estudei bastante, estudei outros períodos de futebol, e não só do Corinthians, do futebol paulista, você tem opiniões distintas, mas realmente dentro do campo resolvia, e a mídia, de um modo geral, a maioria era meio contrária, ou totalmente contrária, ou de nariz torcido para o Corinthians. E só não foi mais porque o time dentro de campo, no gramado e nas conquistas, nas voltas olímpicas, dava a volta nessas críticas.
no final que o resultado é O resultadismo de qualquer jeito futebol. que acaba sobre, prevalecendo É, e sobrevoando a análise esportiva brasileira. infelizmente, mas é assim desde sempre, né? No começo você falou muito sobre o Sócrates, realmente é um personagem que transcende o futebol ao ponto de você contar, né? Muito legal até que seu filho e você, palmeirenses roxos, ali no momento de um Corinthians-Palmeiras, que o Corinthians seria campeão brasileiro, ao momento de vocês homenagearem ele ali, um ídolo corintiano. Eu queria saber de você primeiro qual a importância do Sócrates como esse personagem assim para o futebol e para a política brasileira, e depois, até se você quiser responder separado, por que que hoje em dia, como tem mais curiosidade, por que que hoje em dia não temos mais jogadores de futebol? Porque um jogador de futebol tem um poder muito grande, né? De influenciar pessoas ali, porque o futebol é uma identidade cultural muito grande. Qual a importância do Sócrates primeiro? E por que que hoje não temos jogadores de futebol igual era ele, o Reinaldo também, que se posicionem para essas questões sociais? Porque são únicos. O Reinaldo, o Afonsinho um pouquinho antes deles, inclusive pela luta pelo passe. Depois que parou o Tostão, mais do que quando jogava, e não é problema algum quanto a isso. Paulo André também jogou no Corinthians. Alex Cabeção, pessoal que participou de modo geral do Bom Senso Futebol Clube. E só, porque são eles. São as aves e craques raros, nem todos craques, mas raros, porque defendiam, iam muito além do campo do jogo, vestiam a camisa do cidadão, e sem corporativismo, mas das lutas fundamentais, e não só em nome deles, do futebol, dos craques, dos 2%, em nome dos outros 98%. São pessoas almas de coragem, de caráter, de competência, e não os que, o Fernando Praz também, e não só os que, esses mais conhecidos, tem outros que tem, não, o Rui Cabeção, por exemplo, também, o Alex Cabeção, o Rui Cabeção, não por acaso grandes cabeças, né? Mas assim, mas é por questão de coragem, né? Então, assim, o Sócrates é único, e o Sócrates era tão genial, repito, é um ídolo que virou colega e virou amigo, né? Fizemos vários eventos, sobretudo fora de televisão e tal. E uma vez a gente bebendo, quer dizer, ele mais bebendo do que eu, claro, ele vira e fala... e eu falei, Magrão, você, no plebiscito de 93, você era a favor da monarquia. Por que você é a favor da monarquia? Ele falou uns 3 minutos. Eu devia ter gravado, pera, não vou lembrar os argumentos, e tinha que ser naquela lógica socrática, não do grego, do Sócrates de Ribeirão Preto, lá de Belém do Pará também. Magrão era genial. Até que ele falava para mim uma gigantesca pataquada, ele conseguia fazer de um jeito, com um jeito, com uma ginga, com um jogo, com uma genialidade monstro, né? Então, assim, ele era muito diferente, né? E o Casão também, do jeito dele. Também o Vladimir também é uma liderança, inclusive política também, foi candidato filiado também ao PT, muitos foram, não precisava ser também, se quisesse do partido, ou nem filiado, tudo bem, né? Enfim, mas eram figuras únicas, né? E o Magrão era único. Se o Magrão tivesse hoje, ele ia sofrer algumas coisas, ia ser cancelado, as bobagens de falar que quem não lacra não lucra, que é mimimi, mas o Magrão faz uma falta desgraçada. Eu sei que sou suspeitíssimo para falar do Sócrates, mas faz uma falta desgraçada, né? Eu tive o privilégio de escrever, inclusive, o prefácio da biografia dele, brilhantemente escrita pelo Tom Cardoso. Eu fiz alguns outros projetos que não foram para frente e tal, e teremos outros que foram para frente, que eu não vou participar, mas que, enfim. Até livros estrangeiros eu dei entrevista, sou muito fã do Sócrates, mas é porque ele era diferente. E naquele momento foi fundamental que ele assim fosse. Mas não tivesse o Sócrates, possivelmente não teria democracia. Teria a força com o Vladimir, certamente com o Casão, mas era o Sócrates que aglutinava tudo. Realmente é de se admirar esses caras que pegam esse poder que o futebol dá no sentido de devolver para a população e usam. E eu, assim, particularmente, como fã de futebol e também, né, ou como um jovem assim já votando e tal, nesses últimos anos, com esse momento tão delicado na política, né, 2018, 2022, aí eu penso assim, por isso que eu até faço essa pergunta em todas as entrevistas, quanto faz falta a gente ter um cara assim no meio do futebol. Né? Muito é porque o Sócrates, ele não é, em muitas coisas é radical, mas ele ao mesmo tempo era adepto do diálogo. Alguns lados, e eu sou um cara de esquerda, assumidamente, embora eu suba em cima do muro como cidadão, como jornalista, para tentar ver os vários lados da questão, para tentar buscar a melhor versão possível dos fatos, que é o mote não só para o jornalismo esportivo, mas para o jornalismo como um todo. Mas a gente vive dias de intolerância absurda e de pensamento que eu digo que é zerário, não é nem binário, não é nem isto ou aquilo. É uma coisa que não é nenhuma coisa nem outra e só a minha opinião importa. E o Sócrates conseguia dialogar bem.
Tinha algumas intolerâncias ou algumas coisas para ele irracíveis, algumas coisas indiscutíveis, até tinha, mas era de uma inteligência tão suprema e uma capacidade de comunicação tão grande que o Magrão conseguia superar isso também. Dava aula, doutor. É. Eu queria também daquelas outras perguntas genéricas, assim. A gente está falando muito desse poder assim que o futebol tem enquanto sociedade, inclusive é isso muito que eu quero dizer no meu trabalho, tomando de exemplo esse movimento. Eu queria saber de você qual a importância de ter realmente essas manifestações políticas dentro ali do ambiente, por exemplo, no estádio. Entrar no estádio com a faixa, ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Ali, até antes do movimento, a torcida da Gaviões ali, junto com a torcida do Santos, que foi um acordo, né? Anistia geral, ampla e restrita. E não só aqui no Brasil também, em outros países já teve. Qual a importância, né, de usar esse cenário do futebol para fazer essas coisas? Usar o cenário de futebol, um show de rock, como é o show da Rita Lee, Claro, claro. shows, usar uma manifestação na Avenida Paulista, no Parque do Ibirapuera, para pegar exemplos paulistanos, né? É total. Desde que, aí no caso meu, ideia minha, não só minha, mas enfim, estou falando por mim, desde que não haja um proselitismo eleitoral partidário, está valendo. Porque quando se falava no dia 15 voto, não era votar no Lula, que, por exemplo, era o candidato ao governo do Estado, não era votar em outro cara de esquerda, como o Roger Ferreira, que era do PDT, um cara inacreditável, tipo o Jânio, cara do PTB, que não era jamais um partido de esquerda, se é quem já foi. Quem mais que tinha? Eram 5 candidatos, era o Roger, em 82, né, para o Estado de São Paulo. O Franco Monteiro, que acabou eleito do MDB, que era um movimento, uma frente ampla de centro-esquerda e direita, e hoje até que para essa eleição o Ricardo Nunes é o herdeiro do partido, e tinha um partido de centro-direita, ou de direita, mas centro-direita, que era o PDS, que era o Reinaldo de Barros, que era o candidato à sucessão do Paulo Maluf e do Zé Maria Marinho nos últimos meses, já que o Maluf se desvinculou para ser eleito deputado federal em 82. Então, eu acho que você fazendo uma manifestação política, que é diferente de uma manifestação partidária ou eleitoral, está valendo, até porque a Frente Ampla, depois das diretas já, botava todo mundo lá em cima. Era o Brizola, era o Lula, era o Ulisses Guimarães, era o Fernando Henrique Cardoso, eram várias vertentes contrárias à ditadura, e até gente que havia sido da própria ditadura, o senador Severo Gomes, depois morreria em 92 no acidente de helicóptero por Ulisses Guimarães, enfim. Era uma frente ampla democrática pela redemocratização. Então, é fundamental que você se manifeste na imprensa dentro do possível, como jornalista, não como imprensa como um todo, em algum veículo de comunicação, enfim. Todos esses movimentos são absolutamente, quando justos, transparentes, mas, sobretudo, democráticos, mais do que bem-vindos. E o futebol, claro, pela penetração popular, mas ainda e para um colosso de penetração de quantidade de gente, como é o Corinthians, o Flamengo, ou outras grandes torcidas, como São Paulo, Palmeiras, Vasco, Santos, enfim, é claro que é sempre muito bem-vindo. E falando assim particularmente da democracia corintiana mesmo, queria saber na sua visão qual foi aonde a semente ele foi plantada no sentido de assim, primeiro até para os jogadores, porque primeiro foi ali no sentido de interno, né? Foi um movimento que começou internamente ali de vamos todo mundo votar, democracia e tal, mas no primeiro momento não foi aberto assim. Primeiro para os jogadores no sentido de, pô, isso aqui tá saindo do Corinthians, a população tá com a gente ali para um bem comum do Brasil, e também para a população barra mídia no sentido de, pô, tá acontecendo algo ali num clube de futebol, no caso o Corinthians, que tá transcendendo ali, talvez aconteça algo maior para a sociedade brasileira naquele momento. É muito legal, porque começa um papo daqui, papo dali, uma ação aqui, uma mensagem ali, e vai rolando, né? E rolou internamente, externamente, foi fundamental. O Arthur Oliveto, o Juca, o Flávio Jucovati, o psicólogo também, o Adilson Monteiro Alves, para abrir as portas do clube, e isso, o presidente Valdemar Pires abrir também para o Adilson poder abrir e trazer essas pessoas, e deu no que deu. É uma coisa que, assim, tipo, um vendaval, um tsunami positivo, se é que existe a expressão, que aí toma o Corinthians, o corintiano, de novo os resultados em campo são fundamentais, parte da imprensa mais comprometida não significa positivamente, o que não significa dizer que sejam bandidos, velhacos, fascistas, os que não embarcaram, num primeiro momento, ou jamais embarcaram, questão de opiniões, mas foi todo um caldo político, cultural, shows da Rita Lee, shows de rock, depois, a partir de 84, sobretudo o comício da Praça da Sé, eu estava lá, felizmente com meu pai também, com meu irmão, pela redemocratização em 25 de janeiro de 84, então tudo isso, os maçãs ainda, locutor genial, Garrincha na narração esportiva de rádio e de televisão,
ancorando e com a ligação que tem com o futebol, claro, com os jogadores do Corinthians e não só do Corinthians. Então, tudo foi levando a isso. Então, foi aquela coisa, como a gente já falou aqui, é fato em grandes movimentos, o Verão de Amor de 68, Revolução de Praga, o que seja. É uma série de coisas que vão juntando e dá muito certo. Até, sei lá, se fosse 3 anos depois, já havia sido em 85, claro, eleição indireta do Tancredo, ainda que a pauta sucessória era outro momento. Mas, sei lá, se fosse em 84 mesmo, começasse ali, tentando passar no 25 de abril de 84, como infelizmente não passou a emenda Dante de Oliveira, porra, se fosse só ali também já seria do cacete. Então, assim, é uma série de coisas que foram legais, começou em 82 até para a eleição para governador do estado, que não havia quase 20 anos. Então, todo esse processo deu muito certo. Aquela questão do timing, que deu tudo muito certo. E você acha que, porque foi um jeito de fazer um clube ali funcionar durante um certo momento, a gente, assim, tudo vai ser votado, contratação, quem vai vir, não sei o quê. Você acha que Jogador, tudo, assim, realmente era ali decidido por eles? Você acha que como que seria a tentativa de fazer isso hoje em dia? Uma loucura total. Ou não daria certo mesmo? Era uma loucura à época e continua sendo uma loucura agora, o que não significa que certas loucuras não possam ser feitas. Eu, dirigente esportivo, eu falaria, olha, em 82 teve esse movimento, vamos tentar, mas depende do tamanho, pode ser no Corinthians, pode ser no Palmeiras, Manchester City, mas eu acho até que para que, pô, já são de 84, já são 40 anos, é muito tempo. 2 anos já é muito, 4 anos é demais, imagina 40. Não sei, e provavelmente não daria tão certo, além do respaldo que era fundamental esportivo, de resultado e tal. Mesmo se desse resultado, ia ter muita gente achando. Hoje, embora estejamos vivendo dias também muito uma dicotomia muito exacerbada para o meu gosto, que eu sou meio mureteiro, sou murubete mesmo e tal, mas tem um lado assumido, que é o lado esquerdo, à esquerda, hoje seria muito mais complexo. Mas teria sido legal que, à época, 82, 84, segunda metade dos anos 80, outros clubes tivessem vivenciado isso. Mas, de novo, para dar certo, precisa dar resultado em campo. É tudo resultadista, não tem jeito, é o futebol. Então, inclusive, falando isso de outros clubes, eu já vi, assim, relatos do Casagrande falando que, inclusive, o Reinaldo, né, que era um cara, né, nesse sentido, perguntando, como que é aí no Corinthians, esse papo da democracia. Aí ele fala que, não falou para mim, né, mas ouvindo ele em entrevista, em livros, ele fala que quando vai para São Paulo, perguntam para ele também, pô, como que era? Então, é realmente algo que deve ter deixado todo mundo ali no momento de, pô, coisa legal que está acontecendo aí, esse movimento. Tem como replicar? Não tem. Houve, por exemplo, em 60. Às vezes é até bom isso. O Palmeiras teve uma das séries de treinadores, foi em 66. Um triunvirato assumido pelo Djalma Santos, Julinho e pelo capitão Valdemar Carabina. Os três eram uma espécie de player coach, e mais, coincidentemente, o Mário Travalini era o treinador de campo, que seria o primeiro treinador da democracia corintiana em 82, que era o treinador, mas eles meio que ajudavam. Mas aí era uma questão esportiva, não era para fora de campo, até porque, lamentavelmente, em 66 era o segundo ano da ditadura militar. Mas, assim, dentro de campo é algo mais ou menos parecido, mas não dá para você fazer essa comparação, dizer que a democracia palmeirense em 66, até porque foi restrita só ao campo de jogo, e era um outro período, mal se conseguia falar nada. Era 2 anos antes do AI-5, de 13 de dezembro de 68, mas era um período que você não tinha liberdade, que já se tinha um pouco em 82, com a democracia corintiana. E às vezes é até bom também não ter mais para... Que vai que dê errado, aí, né, fica ali no momento que foi muito bom. O Corinthians tentou prolongar ali, acabou não dando certo, no momento foi muito lamentado, mas às vezes é melhor deixar a história como tá. Ô, Mauro, eu acho que foi isso, viu? Tô até olhando aqui minha colinha para ver se não deixei passar nada, mas eu acho que o que era para ser debatido foi debatido e de forma muito boa, como era o esperado aí por mim. Obrigado, Pedrão. Acompanhar você há muito tempo. Depois da sua chamada, estamos por aqui. Depois eu quero ver o trabalho feito. Tranquilo, é isso que eu ia falar ali no final de novembro, ali vai estar publicado, que vai ser uma reportagem web, vou te mandar ali por WhatsApp. Mais uma vez, muito obrigado aí pela disposição aí para ajudar no projeto, muito obrigado mesmo. Cara, qualquer coisa é só chamar. Foi um prazer. Abraço. Valeu. Bom fim de semana. Você também. Tchau, tchau.